Hoje, no Mesa de Negócios, vamos conversar e explicar como transformar um problema ambiental em uma oportunidade real de negócios, com a liderança de quem faz acontecer a sustentabilidade na prática por meio da economia circular. Nossa convidada de hoje é referência quando o assunto é economia circular e inovação sustentável no Ceará. À frente da Mundo Limpo Reciclados, recebemos aqui hoje Maria Helena Botelho. Seja muito bem-vinda. Seja É um muito prazer bem-vinda, te Maria receber Helena. É um aqui. prazer te receber aqui e conversar sobre um assunto que ainda não foi abordado no Mesa de Negócios, mas que é muito importante para a nossa economia, para os negócios locais, para o negócio como um todo, né? Que é a economia circular, que a gente conhece como reciclagem, que faz parte do universo sustentável dos negócios, né, Maria Helena? Então, a gente vai conversar um pouco sobre como foi essa ideia, né? Como surgiu o Mundo Limpo e como ele atua hoje no mercado cearense, tá certo? E aí, Maria, você pode falar um pouco, né, sobre como começou essa ideia, né, e como é que você está atuando nesse mercado que ainda é inicial. Acho que ainda tem muito a ser feito quando o assunto é economia circular. No Brasil também, como um Com todo. certeza. A satisfação é toda minha de estar aqui, né? Um programa que já vieram tantas referências de tantos segmentos da indústria, do comércio, né? Então, eu fico muito honrada de estar aqui fazendo parte desse momento. E, realmente, a reciclagem ela passou a ter um olhar novo aqui no Brasil, de poucos anos para cá, e tem muito o que se falar e o que se desenvolver no tema. Uhum. Exatamente. Aí, explica um pouco para a gente como foi que surgiu essa ideia de colocar a Mundo Limpo, né? Teve algum start, algum insight que você teve que vamos investir nesse mercado, né? Explica um pouco sobre a tua empresa. Eu sempre fui apaixonada tanto pelas questões sociais como ambientais. Desde criança, quando no final de semana eu ia para o sítio com os meus pais, quando eu acompanhava a minha mãe em eventos sociais também, né? Então, isso foi algo que veio muito da minha essência. Na faculdade, apesar de que a minha formação é marketing, o mestrado em administração, mas sempre também foi muito voltada a esse olhar. Apesar de que, na época, não se falava tanto ainda dessas questões ambientais, mas já se começava a falar das questões sociais, né? E há mais ou menos uns 10 anos surgiu a oportunidade de trabalhar com a reciclagem, e quando eu vi aquele modelo de negócio, eu fiquei assim, vamos dizer que eu ceguei, porque eu fiquei apaixonada, tinha tudo a ver comigo, tinha tudo a ver com a minha personalidade, com tudo que eu já tinha trabalhado na vida, e aí eu realmente enfrentei, né? Foi um desafio. O fato de ser mulher, muitos estranharam, porque reciclagem realmente é um ramo que ainda tem muito homem, que é muito direcionado à logística também, né? Mas é uma paixão que eu tenho. E a sustentabilidade ela é muito ampla. A gente estava conversando, né, antes de começar aqui o programa, e no seu caso a economia circular, né, a reciclagem, como a gente bem estava conversando aqui. Que momento você viu que a gente tem que parar de estar só nesse discurso e colocar na prática a importância dessa economia circular, da parte realmente de reciclados para o negócio? De que forma isso acrescenta, isso fortalece, né? E assim, de qualquer forma, a gente tem uma tendência para crescer ainda mais os negócios, essa área sustentável? Exatamente. Inclusive, para complementar o que o Jordan falou, que no Brasil ainda é um grande desafio, né? Tem os dados que a gente trouxe que estimativas indicam que apenas 4% dos resíduos sólidos são efetivamente reciclados, mesmo com leis como a Política Nacional de Resíduos Sólidos, né? E aí vem a questão que ele coloca: há espaço para inovação e modelos de negócio nesse segmento, né, de economia circular. Muito, para todos os tamanhos de empresa e todos os tamanhos de investimento. É o primeiro ponto. Tem espaço e muito espaço para crescimento. Quando a Mundo Limpo ela deu início, foi vislumbrando um novo olhar governamental e da sociedade. Então, a legislação de resíduo, de tratamento de resíduos, de lixo das empresas, passou a ter normativas mais específicas. Então, as empresas começaram não
necessariamente pelo amor, mas também pela dor, a olhar para o resíduo com um olhar mais técnico. Isso veio realmente, também trouxe uma oportunidade de negócio para o setor, né? Trouxe um olhar para o setor. E aí também a gente percebe hoje que a sociedade também ela tem um cuidado muito grande. E aí veio, obviamente, que as marcas, as empresas, passaram a entender que a questão de sustentabilidade, que aí a gente, quando olha para a empresa, é um olhar muito mais amplo, que a gente fala de carbono, fala de energia, fala de outras coisas, mas que também a reciclagem, as empresas passaram a entender que a sustentabilidade era um diferencial, onde elas precisavam se comunicar com seus clientes com esse cuidado e esse olhar. Entendi. E aí gera também essa circulação, né? Não é apenas um olhar sustentável. As empresas investem naquilo ali e tem um retorno econômico para a sociedade, né? E do ponto de vista econômico e social, como é que você contextualiza essa economia social? Tem um retorno ambiental. O maior retorno, quando a gente fala de reciclagem, realmente é o retorno ambiental. Porque quando a gente recicla, pega um resíduo que poderia ir para o lixo e ele se transforma em uma nova cadeira, em um saco de lixo, em moldura de rodapé ou em inúmeras possibilidades, embalagem, eu estou deixando de enviar um resíduo para o aterro e estou deixando de tirar a matéria-prima do meio ambiente, recursos naturais do meio ambiente, porque eu estou trabalhando com algo que de alguma maneira já existia. Então, o maior ganho realmente é o ganho ambiental, né? E, obviamente, que quando a gente traz essa questão ambiental e tem um olhar mercadológico para ele fica mais sustentável, né? Porque aí empresas começam a ter interesse em abrir negócios voltados realmente a esse ambiente, esse segmento. Entendi. E quando a gente fala dessa área, acredito que muitos empresários ainda têm dúvida. O que é economia circular? De que forma eu posso usar no meu negócio? E é como a gente bem falou, né? É muito ampla essa área. É tanto do micro como macro, né? Que a gente enfatiza tanto aqui no programa. E você vê muitos empresários com essa dúvida de que forma eu posso usar no meu negócio. Você também vê que eles estão querendo buscar mais conhecimento em relação a isso? Sim, sim. A economia circular ela é um nome amplo, né, para o cuidado que a gente deve ter com os resíduos. Então, a economia circular ela vai desde olhar para uma matéria-prima para tentar utilizá-la da melhor forma, não gastá-la desnecessariamente, até buscar, pensar na embalagem do meu produto que tenha reciclabilidade, ou seja, que essa embalagem, quando ela seja utilizada pelo consumidor, ela possa retornar à cadeia, a reciclabilidade, a viabilidade disso, quanto também a questão realmente da reciclagem. Tem todo esse olhar econômico. Entendi. Essa visão de economia circular, ela é muito ampla em relação a isso. E a economia circular, a reciclagem, apesar de que muitas empresas elas podem imaginar que é para grandes empresas, mas a sustentabilidade ela está em pequenos pontos. Do micro ao macro, né? Em pequenos passos, do micro ao macro. Desde você estimular a tua equipe a fazer uma coleta seletiva, independente do tamanho da tua empresa que seja, né? Até se falar de carbono zero, se falar de energia limpa, se falar de tecnologias para resíduos de difícil reciclagem, né? Então, existem várias complexidades, mas que cada empresa, do seu tamanho, no seu papel, pode sim entrar e ajudar na sustentabilidade. Nesse todo, né? Nesse todo, exatamente. Eu falo muito da constância, né? Para tudo na vida a gente tem que ser constante. A constância é que faz a diferença. Às vezes o empresário pensa assim, mas é um pequeno ponto que eu vou ali colocar a sustentabilidade, mas aquele pouco de pouco... O que é que eu vou ganhar com isso, né? Tem essas questões que são colocadas, o que é que vai melhorar no meu negócio? Qual é a vantagem eu vou ter disso, economia de quê? Entendeu? Então, assim, há também essa cabeça, às vezes, né? Ainda tem um muito ponto fechada. Muito importante que, às vezes, o empresário pode pensar na economia só da economia ali de como vai descartar o resíduo e o custo do descarte daquele resíduo depois que já passou por todo o processo produtivo. Mas imagina que, obviamente, que para falar de sustentabilidade na empresa, falar de viabilidade de reciclagem, tem que se avaliar também a cultura organizacional dela. Né? E quando você fala de cultura e quando você fala de economia circular, não é só separar o resíduo corretamente.
também tem a questão da economia dos recursos naturais. Então, se eu tenho uma consciência sustentável, eu não vou deixar aquele ar-condicionado ao final do expediente ligado, eu não vou trabalhar com matéria-prima desnecessária, eu vou tentar economizar, não necessariamente pela economia da empresa, mas também visando a natureza, o meio ambiente, o legado que eu, como funcionário, eu, como colaborador, também quero deixar para os meus filhos. Entendi. Maravilha. Eu vou trazer uns dados, né, que são gerais, como a gente até comentou, porque a sustentabilidade ela é muito ampla, né? Mas mesmo assim eu vou trazer, eu sei que a gente está falando de economia circular, né, Carla? Com certeza. Mas eu acho importante a gente compartilhar com a audiência. Dezembro de 2024, o índice da FIEC, né, de inovação do Estado, apresentou o Ceará como a 5ª unidade federativa do Brasil com o melhor indicador de sustentabilidade ambiental no mundo dos negócios. Quando a gente olha lá para 2020, o Ceará ele se apresenta como 13º, né? Ou seja, bem atrás mesmo do que a gente vê hoje, né, em relação à 5ª colocação. E aí a gente tem esse espaço de 2020 para 2024, que ele pula de 13º para, né, a 5ª unidade federativa. Quais são os avanços, né, diante desses dados? Eu sei que são dados amplos, além da economia circular, mas quais são os avanços e desafios mais visíveis que você vê nessa questão da economia circular? Pronto. Falando em sustentabilidade, o Ceará, obviamente, se destaca em energia renovável, né? Realmente são casos fantásticos, né? Nosso sol, nosso vento, ele traz realmente grandes possibilidades desse olhar para essa parte de energia renovável. Mas, obviamente, que também em 5 anos eu venho acompanhando isso, né? E até pelo discurso dos nossos clientes enfim, das empresas muitas empresas que nós conversamos, realmente eles estão com um novo olhar. Então, a preocupação é muito maior, não só pela legislação, que cada dia ela está mais abrangente e mais cuidadosa em relação a esse gerenciamento das empresas, essa maneira que as empresas vão tratar os resíduos, mas principalmente porque as empresas entenderam que se elas não olharem para a sustentabilidade, para a reciclagem, para resíduos, elas vão ter um problema de construção de marca, de identidade de marca. Porque hoje o consumidor, as pessoas, a população já entendeu, né, que nós já estamos com um problema muito grande ambiental em relação a resíduos e que se nós não mudarmos, né, nossos filhos não sei que legado deixaremos. Então, como a sociedade já entendeu, as empresas também passaram a ter um olhar estratégico, deixou de ser só para seguir uma normativa técnica e passou a ser estratégico, né, e visionário nesse tema. Então, realmente houve, sim, esses 5 anos, uma grande evolução. Que maravilha. E aí a gente tem outro dado aqui que eu trago, que o Brasil pode gerar 1 trilhão em receitas, em reciclagem, economia circular, até 2027, ou seja, o próximo ano. Segundo projeções da OCB, refletindo o potencial econômico da agenda sustentável. Então, é um dado muito marcante, 1 trilhão em receitas, né? E aí vem esse questionamento, né? A sustentabilidade integrada aos processos de reduzir custos operacionais, como você pontuou muito bem, Maria Helena, e impulsiona inovação, né? Que são percebidos como benefícios tangíveis por muitas empresas, né? Então, a gente vê que é algo que vai estar presente na economia do Brasil nos próximos anos, né? E quem não fizer vai ficar de fora dessa. Né? E aí, qual é a dica, assim, que uma empresa bem bacana, mas ele não tem um processo. Qual a dica que você daria para esse empresário? Sei que você trabalha com grandes indústrias, né? Aqui na região metropolitana, Pacatuba, Maracanaú, mas tem algumas empresas que ainda, infelizmente, não adotaram, né, essa questão da economia circular. O que você diria para essas pessoas? Eu diria que nunca é tarde. O melhor dia de começar foi ontem, ou há 5 anos atrás, como a gente falou, que vem evoluindo. Mas se não houve o melhor dia, que comece hoje para a gente dizer que daqui a 5 anos esse melhor dia aconteceu. Então, nunca é tarde. Como a gente falou, existem maneiras extremamente criativas de desenvolver essa questão de sustentabilidade nas empresas. Obviamente que quando a gente fala de resíduos existe uma complexidade. Vou dar um exemplo a vocês. Quando a gente fala de plástico, existem mais de 600 tipos de plástico.
E cada plástico ele vai para uma indústria diferente, eles não podem se misturar. Então, realmente, tem que haver da empresa um querer de entender um pouquinho também do que ela gera de resíduo. Qual é a diferença das empresas? É que, geralmente, as empresas elas têm um padrão de geração de resíduo, diferente das casas, que, dependendo do que compra, vai vir um tipo de plástico, um tipo de papel, um tipo de papelão completamente diferente. Mas as indústrias e as empresas, elas têm um padrão de geração. Então, se elas se apropriarem, estudarem, né, aqueles resíduos, elas vão sim conseguir buscar essa sustentabilidade. Além, claro, de avaliar esse fluxo do resíduo desde a hora da geração. Se a gente falar de uma fábrica, está lá a pessoa trabalhando, vai desembalar uma peça, aquela embalagem tem que ser jogada num saco de lixo, de plástico, né? E o outro pedaço da embalagem que tiver papelão vai ser jogado em um contentor de papelão, desde a parte lá de organizar a geração, onde está gerando resíduo, até o fluxo de chegar na planta. Então, tem um olhar, mas um olhar que é completamente viável. E com as redes sociais, internet, vídeos, cursos, treinamentos, consultorias, né? Qualquer pessoa hoje, qualquer empresa, sim, tem possibilidade de ter esse olhar e entender, dentro do tamanho do seu negócio, como é que ela vai conseguir ter esse olhar para a sustentabilidade. Ela falou bem essa questão do treinamento, né? É tão importante o CEO, principalmente quem está à frente, né, entender, procurar conhecimento para ele gerar ali, dar uma credibilidade para os colaboradores, né? Disseminar esse conhecimento, sim, né? Para realmente ali treinar esse pessoal para ter um olhar mais sustentável. Por isso que fato. A palavra-chave é cultura organizacional. Cultura organizacional, a cultura exatamente. Organizacional, ela sempre vem de cima, né? Do diretor, do empresário, do CEO, dependendo do tamanho da empresa, né? Ela sempre vem de cima. E aí é onde ele consegue trazer essa cultura para todas as áreas da empresa. Sim. Maravilha. Muito legal. Excelente. E a empresa, né, tem uma certificação ambiental, a ISO 14001, não é isso? Isso. O que significa essa certificação? A gente escuta falar, mas muitas pessoas não sabem o que é, né? E quais foram os critérios considerados no negócio, né, na sua empresa, para chegar a esse resultado? Pronto. A ISO é uma certificação internacional e existem várias ISOs, ISO de qualidade, ISO de processo, ISO de segurança do trabalho, e existe essa ISO que é voltada para o meio ambiente. Quando a empresa tem uma ISO, até uma facilidade de comunicação, porque o que é que significa? Se a Mundo Limpo tem ISO, significa que a Mundo Limpo ela utiliza protocolos internacionais que cumprem, né, todo o cuidado com o meio ambiente dentro desses protocolos. E também, obviamente, que todas as documentações necessárias, né, que ela está de acordo com todas as normas governamentais. Então, quando uma empresa tem uma certificação ISO, 9.000, 14.000, dependendo da ISO, o mercado ele entende que ela conseguiu comprovar, no caso 14.000, que ambientalmente ela segue todas as normas, cuidados e padrões internacionais. E isso é um ponto super positivo para qualquer empresa, independente do segmento, né, Maria? Olha, é muito positivo, porque nós dá uma segurança, né? Dá. Sim. Nós trabalhamos com grandes empresas, trabalhamos também com pós-consumo, né, que é um resíduo mais, como se fosse um outro universo. Trabalhar com indústria é uma coisa, trabalhar com pós-consumo é outra. Mas quando nós vamos nos apresentar ao cliente, antes a gente tinha que na apresentação, olha, nós temos esse certificado, esse. Em relação à segurança do trabalho, temos esse cuidado, esse. Em relação... E tinha que pontuar muitas coisas. Hoje a gente fala, nós temos o ISO 14.000, porque eles já entendem que certamente nós temos todas essas documentações legais e esse cuidado de procedimento que envolve essa questão ambiental. Entendi. Maria Helena, você trabalha com muitas indústrias, não é? Sim. Vocês ficam ali naquele perímetrozinho Pacatuba e atendem ali região metropolitana. Sim. A indústria em si, a gente tem muita indústria aqui no Ceará, né? Um segmento amplo demais. Sim. Tem algo diferenciado quando a gente fala sobre economia circular dentro de uma indústria? Eu queria que você citasse alguns exemplos de processos bem positivos que aconteceram, né? Como é que você trabalha nesse mercado industrial?
Pronto, é bem interessante quando a gente fala de economia circular na indústria, porque não, assim, eu sempre digo que não adianta só você mandar para a reciclagem, você tem que estimular a reciclagem. Então, hoje nós temos clientes já que tem toda a organização, tem clientes que nós estamos há muitos anos já, então nós já teve todo um olhar, aquela cadeia da geração do resíduo, economizar onde pôde economizar resíduo, porque a ideia não é gerar resíduo, não é gerar reciclagem, é não gerar resíduo, na verdade, né? Uhum. E aí, hoje a gente já devolve resíduos em forma de produto para essa mesma indústria. Então, ela, além de mandar para reciclagem, ela também está estimulando o mercado da reciclagem, né? Porque a reciclagem ela só é viável se existir um mercado que acolha ela. Que é a logística reversa, que a gente chama, é isso? Quando ela também envia e volta o produto. Explica um pouco. Pronto, isso. A economia circular, ela é exatamente, existe a economia linear e a circular. O que é a economia linear? Utilizei, quando a gente chama de resíduo, é tudo que sobrou, né? No uso mais sobrou, qualquer sobra. Economia linear. Utilizei o produto, descartei a embalagem, joguei no lixo e foi para o aterro. É linear. Economia circular. Descartei a embalagem, fiz a coleta seletiva, então coloquei lá na lixeirinha de plástico, né? Consegui enviar para a reciclagem. Aí a reciclagem pegou aquele plástico, transformou em um novo polímero, transformou em grão novamente. E eu vou dar um exemplo. Fez um saco de lixo e aquele saco de lixo ele volta para a cadeia. É um processo como bem maior. Venda. Né? Ele é um processo circular. Sim. Eu tinha um produto, se transformou em resíduo, fiz a coleta seletiva, transformei em outro produto, devolvi para o mercado, fiz um produto. Por isso que o nome é economia circular, porque esse resíduo, ele não morreu lá no lixão. Ele continuou no Você está em movimento, né? Ele está em constante movimento sim. E virando matéria-prima constantemente. Porque se a gente falar, por exemplo, do vidro, se eu mandar 100 vezes o vidro para reciclagem, ele 100 vezes vai se transformar em uma nova garrafa de vidro. Muito interessante. Então você é trabalha com esse mercado de indústrias, por exemplo, de bebidas, que utilizam vidro, é um mercado mais peculiar? O vidro a gente trabalha muito com pós-consumo, né? Porque a gente tem nós temos algumas rotas pós-consumo. O que é o pós-consumo? A indústria a gente chama de resíduo pós-indústria. O resíduo pós-consumo é o que vem de bares, restaurantes, né? Porque o pós-indústria ele utilizou no processo produtivo e a sobra do processo produtivo. Bares, restaurantes, residências, eles compraram o produto, consumiram o produto e estão descartando a embalagem. Por isso que o nome é a cadeia de pós-consumo, que é uma cadeia mais complexa, que é a cadeia onde entra aí, que muito se fala dos catadores de lixo. E a questão da logística reversa, na verdade, a logística reversa é uma legislação. A lógica reversa do pneu, da eletrônica, ela é uma legislação. A garrafa também de água, garrafa plástica, né? A diferença que a gente chama de logística reversa porque é como se fosse a economia circular, ela vai e volta, só que o termo logística reversa, ele é uma legislação, que tem alguns produtos específicos que entram nessa legislação. Obviamente, como a logística reversa é algo que a fábrica vende, a fábrica tem que retornar, como embalagem de agrodefensivos, como pneu também, existem baterias, alguns produtos que têm a obrigatoriedade. Agora, em 2025, aliás, janeiro de 2026, saiu a legislação, entrou em vigor a legislação da logística reversa do plástico. E há mais ou menos uns 2 anos atrás, houve a regulamentação da logística reversa do vidro, do papelão. Tudo muito atual, né? É tudo muito atual e ainda um pouco confuso, porque saiu, por exemplo, essa do plástico, saiu a normativa nacional, mas ainda não saiu a nossa normativa aqui do Estado. Alguns estados já se anteciparam, né? Mas aqui não. Então, ainda existem muitas dúvidas de como vai tratar. Então, logística reversa, economia circular, reciclagem, elas são a mesma coisa, mas tecnicamente... Se for tecnicamente falando, ela tem essas pequenas nuances, mas no fim, o objetivo de todas elas é que esse resíduo não vá para o lixão, ele se transforme em um novo produto. Pronto.
como a gente comentou, né, a sustentabilidade, ela pode sim e deve atuar do micro ao macro. Sim. Mas ainda assim, muitas pessoas têm a sustentabilidade como algo caro. A gente sabe, Sim. né? Esse tabu, como a gente fala, Sim. né? As pessoas acham que, eu tenho que investir muito para ter sustentabilidade dentro do meu negócio. Como quebrar esse paradigma? Mostrar para as pessoas que é possível, por mais que seja um microempreendedor. Primeiro que jogar qualquer coisa no lixo é caro. Vamos falar aqui estamos falando de empresas, né? Existe uma norma que diz que se a sua empresa gerar uma capacidade, um litro maior do que 60 ou 100 litros, dependendo do município, aí tem a especificidade do município. Se a sua empresa gerar mais de 60, 100, 150, dependendo do município, litros de lixo por dia, ela já tem que arcar com os custos de enviar aquele resto, de que quer que seja, ela que vai arcar com os custos de enviar para o lixão. Sim. Perdão, para o lixão não, Deus me livre, para os aterros, né? Porque lixão é um aterro sem ser licenciado. Sim. Então, assim, se já existe o custo de você pagar um caminhão particular para pegar o teu lixo e jogar fora, você só vai, obviamente, que estudar um pouco mais, porque é muito mais fácil pensar menos, jogar tudo aquilo no lixo, você vai pensar um pouquinho mais, desenvolver uma metodologia para que você, em vez de gastar jogando no lixo, você traga benefícios ambientais para aquele resíduo. É muito sobre conhecimento, né? É muito sobre conhecimento. Entendi. Muito sobre conhecimento. Então, às vezes, jogar lixo no lixo fica bem mais caro do que fazer essa... Às vezes, pode ser que sim. Reciclagem, pode né? Ser que sim, sim. Impressionante. E aí eu queria falar um pouquinho também sobre esse mercado que você atua, né? Sim. É um mercado ainda que não é tão explorado, deveria ser. Sim. Né? Eu digo assim, para quem trabalha com esse segmento, com a economia circular, como é que está funcionando na prática hoje? Eu quero que você fale um pouquinho do funcionamento de empresas como a sua, no Brasil e no Ceará. Olha que interessante. Quando a gente vai falar de legislação, de economia circular, de lógica reversa, hoje já está tendo um novo olhar. O próprio governo, o Ministério do Meio Ambiente, ele já está tendo um novo olhar. Porque muito se falava só do catador como o grande agente do que vai resolver a solução ambiental. Só que o catador já diz, ele cata, ele separa, ele pega aquele resíduo. E o Ministério do Meio Ambiente ele já apresentou pesquisas que dizem que quanto maior a quantidade de fábricas de reciclagem naquele estado, maior, por exemplo, a quantidade de associação de catadores. Então, a economia circular, a reciclagem, ela está ligada às fábricas de reciclagem, porque eu só vou separar um resíduo se tiver alguém disposto a pegar aquele resíduo e a tratar. Ou seja, tem que estimular. Tem que estimular. E, assim, existem negócios de todo tamanho. Inclusive, na Mundo Limpo, nós temos um projeto chamado Marcenaria para Todos, que nós ensinamos pessoas da comunidade a fazer trabalhos com marcenaria utilizando aparas, ou quer ser restos de madeira, sobras de madeira que iriam para o lixo, por exemplo, e transformando em móveis populares para venda. E o grande desafio do curso é que, como são pessoas com um poder muito baixo, de condição financeira muito baixa, nós desenvolvemos produtos para ensinar que ele só precisa de prego, plaina, lixa e serrote para poder desenvolver um produto. E ele, quando sai lá da empresa com conhecimento, e a gente ainda dá R$50 no valor de R$50 de madeira. E esses R$50, como são resíduos muito baratos, são madeiras baratas, ele consegue fazer inúmeros móveis. E um móvelzinho que ele compra ali R$3 de madeira, ele vende por R$40, R$50 o móvel, com pouco material. Então, só para mostrar como a reciclagem, ela gera economia, gera emprego, gera negócios, né? Sim. E assim, é uma cadeia, né? Uma coisa puxa a outra, Também né? quando a gente fala, por exemplo, a gente tem uma cadeia bem interessante que a gente manda resíduo para Santa Catarina. Sim. Né? E a gente passa por um processo na empresa de extrusão, que é
um primeiro processo de transformação, porque é o isopor. Sim. O isopor, 96% do isopor é ar, é constituído por ar. Uhum. Então, ele é um produto muito leve. Quando eu pego um container marítimo, se eu colocar o isopor normal lá, ele vai levar 100, 300, 200, 300 quilos de isopor. Quando eu faço o processo de extrusão do isopor, esse mesmo container leva 15 toneladas de isopor. O que é a extrusão do isopor? Eu derreto o isopor. Eu já estou transformando ele em matéria-prima. E quando eu derreto, eu tiro todo o gás, o ar dele, e ele fica realmente só a matéria-prima. Ele fica uma borra, ele fica bem compacto. E aí, quando eu faço esse processo de extrusão, que é uma máquina que derrete o plástico, né, que o isopor ele é um tipo de plástico, ele vira matéria-prima e eu viabilizo que esse isopor seja enviado para Santa Catarina. E aí é onde a gente fala de todos os tamanhos de negócio, porque tem essa empresa Santa Catarina já tem uma grande tecnologia que você, quando olha para o rodapé, para o que eles produzem, você jura que é madeira. Eu já ia te perguntar sobre isso, feito né? de isopor, transformando os produtos, sim. né? Sim. Eu já ia te perguntar sobre isso, né? Que você já adiantou essa pauta sobre o seu envio para Santa Catarina, né? Pro sul do país. A gente sabe que cada região tem uma tributação, né, Carla? Sim. É muito específico. Então, assim, minha pergunta é a seguinte. Você já adiantou que vocês estão cada vez mais usando a tecnologia, né? Acho que os negócios, de uma forma geral, mesmo que seja minimamente, mas estão usando. Mas quando você envia esse produto através de container, o produto final chega com o mesmo valor, com mais processo? Olha, quando a gente decide enviar um resíduo ou um produto, porque ele já passou por um processo, então ele virou produto, até a tributação ela muda. Porque o resíduo, ele dentro do estado, ele tem isenção de ICMS. O resíduo. Quando eu transformo esse resíduo em matéria-prima, já não se considera mais resíduo, se considera matéria-prima. Então, ele já entra com ICMS. É diferente. Mas quando eu mando esse resíduo para fora, a isenção do ICMS é estadual. Então, essa isenção ela cai. E a gente tem que pagar esse ICMS para o outro estado ou ao sair do estado, né? E aí realmente fica muito caro. E imagina mandar um container para Santa Catarina, o valor que é. Então, quando se decide enviar um resíduo para outro estado, no nosso caso, não vou falar no caso de todos, mas no caso da Mundo Limpo, estritamente para poder viabilizar a reciclagem desse resíduo, que muitas vezes não tem essa reciclabilidade aqui no Ceará. Era isso que eu ia te perguntar. Financeiramente, talvez não compense tanto? Não. Seria mais realmente pensando na sustentabilidade? Pensando na sustentabilidade, porque aqui no Ceará existe uma limitação de reciclagem, de tipos de resíduos que são recicláveis, que são reciclados aqui, de indústrias de reciclagem. Uhum. Então, muita coisa, para viabilizar, a gente tem que mandar para fora. E para isso também a gente conta com o apoio das empresas que geram esse resíduo, né? Para que a gente viabilize, porque eles mesmos não querem mandar esse resíduo para o aterro. E para viabilizar o não envio para um aterro, nós temos que buscar maneiras de viabilizar o envio para outros estados, muitas vezes. A ideia é o governo facilitar, né, essa questão, a redução de tributos, pensar... Houve agora a questão a mudança tributária agora, né? E está bem polêmica a questão da reciclagem. A própria indústria da reciclagem debate, não compreendeu muito como é que vai ser. Uns dizem que não vai mudar nada, outros dizem que vai ser péssimo porque os impostos vão entrar, não vai ter isenção, mas aí alguém na cadeia vai assumir, enfim... Ainda está bem polêmico, então, o setor está bem ainda preocupado e ansioso para entender qual vai ser o real impacto, né, dessa nova reforma tributária na reciclagem. Por quê? Porque, eu vou exemplificar o plástico, o polímero virgem vindo de fora, entrando pela Zona Franca, ele muitas vezes é mais barato. O polímero é o grãozinho do plástico, é a matéria-prima. Ele muitas vezes é mais barato do que um polímero reciclado. Então, se a gente perder
o pouco de incentivo que é a isenção tributária, né, o resíduo reciclável, o polímero, a matéria-prima reciclada, ela pode vir a ficar mais cara do que o polímero virgem. Aí não tem lógica, né? Só que, e tem outro detalhe, trabalhar com reciclagem não é fácil. Sim. Né? Um colega meu agora, ele perdeu 80 toneladas, porque ele misturou... De quê? Qual produto? De plástico. De plástico. Ele transformou em grão. Quando foi virar, que a gente chama fazer o balão, que é virar a sacola, vai o grão, aí quando o grão derrete, ele vai se transformar na sacola, a sacola rasgava. Quando ele foi ver, ele tinha misturado polietileno com um PET filme, que era muito parecido, que confundiram no processo de 60, 80 toneladas, quando me lembro bem, colocaram 500 quilos só desse outro plástico e contaminou a carga inteira. Nossa. Inteira. Então, existe uma complexidade para você chegar a um grão de qualidade. Então, o empresário ele vai se incomodar, né, de ter um polímero que pode vir a ter problema e ainda vai comprar mais caro. Então, tem a questão mercadológica, né? Sim, por isso que certeza. as isenções na reciclagem é muito importante. E como você já falou dessa questão, e o treinamento dessas pessoas que trabalham com isso, né? É óbvio que isso aí pode ter sido um equívoco, um erro, mas existe uma preocupação dessas empresas em treinar essas pessoas, capacitá-las, porque assim, eu acho que ali na base faz um reflexo importantíssimo até na porque ponta, são né? produções em larga escala, muitas vezes, como você falou. Então, se tiver um erro, são toneladas e toneladas. É uma grande responsabilidade. O problema do plástico é que ele é muito complexo e às vezes ele confunde. Às vezes sou um grande especialista, às vezes para a gente diferenciar um plástico do outro, eu preciso, por exemplo, queimar o plástico para ver a cor da fumaça. Eu preciso colocar o plástico na água para ver se ele vai boiar ou se ele não vai boiar. Alguns eu não consigo sentir, mas os mais assim atentos cheiram para ver o cheiro do plástico, para ver o cheiro da queima. Então, às vezes, realmente pode confundir, sim, a questão. Mas, obviamente, que se acordou nesse caso aí de ter um maior cuidado na parte da supervisão se realmente aquele resíduo veio separado corretamente, né? Para não ter um outro prejuízo desse tamanho. Se você pudesse, Maria Helena, citar o que poderia melhorar nesse mercado de economia circular, não só no Ceará, mas no Brasil, até porque os estados se comunicam entre si, você manda material para Santa Catarina. Sim. O que você colocaria, assim, para melhorar esse universo, que ainda é muito amplo, ainda precisa ser muito abordado, aprofundado, legislação, tributação, economia em si, a parte de sustentabilidade social, Sim. que vocês já utilizam na empresa de vocês. Se você pudesse citar, assim, 3 coisas, o que você citaria que poderia melhorar em termos de todos os segmentos para que esse mercado expandisse cada vez mais? Falando de empresa, né? Porque como a reciclagem é muito ampla, eu estou me limitando a falar de empresa, não de pós-consumo, né? A legislação, eu considero ela já muito bem feita. Existe um sistema nacional de rastreabilidade, onde a empresa, quando ela vai entregar um resíduo para Mundo Limpo, ela entra nesse sistema nacional para dizer qual é o tipo de resíduo, o peso de resíduo, que horas o resíduo saiu. E aí, lá, quando chega na Mundo Limpo, a Mundo Limpo tem que dar um aceite no sistema para dizer, realmente eu recebi esse peso e esse tipo de resíduo. Então, hoje, se tem um acesso, o próprio governo ele tem um acesso muito grande à movimentação de resíduos recicláveis, pelo menos industriais do país. Então, a legislação, obviamente que essa da economia circular ainda tem alguma coisa, muitas dúvidas, da lógica reversa, tem muitas dúvidas para serem tiradas, mas a legislação ela já é muito boa. O que é que precisa, no meu ponto de vista? Fiscalização. Que essa legislação ela tem um olhar da fiscalização para que quem não fizer pelo amor, porque entendeu que é importante, porque entendeu que tem que deixar um legado para os filhos, porque entendeu que a sociedade está clamando para isso, que faça pelo menos pela dor, né? De ter medo de uma fiscalização, de uma multa, né? Quem não entendeu. Então, para mim, o primeiro ponto, não precisa de novas leis.
precisa fiscalizar a grande legislação extensa que já existe na questão das empresas. O segundo ponto para estimular, obviamente que tem a questão tributária, mas aí a gente já está falando de um assunto, né, muito amplo aqui, que já caberia aí outras conversas, né, mais focadas. E a terceira é estimular a indústria da reciclagem. Quando eu estimulo a indústria da reciclagem, dependendo do tamanho que seja esse senhorzinho que passou a fazer um móvelzinho na casa dele, ou a indústria de vidro, que é bilionária, investimentos bilionários, ou a indústria de rodapé, ou a indústria de papelão, a indústria de plástico, o que quer que seja, eu estimulo toda a cadeia da economia circular. Porque onde tem indústria de reciclagem, tem um catador catando para vender para a indústria, tem toda uma viabilidade de economia circular. Maravilha, excelente. Eu tenho uma dúvida, quando a Maria Helena fala sobre a indústria de vidro, que é uma indústria bilionária, né? A gente tem essa questão aqui no Ceará e no Brasil. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre esse olhar dessa indústria para a economia circular. Pelo que eu entendi, né, existe a questão dos restaurantes e bares, catadores, vocês trabalham com esse pós-consumo. Como é na própria indústria, Maria Helena? Você pode falar um pouco sobre isso? Pronto. Qual é a questão do vidro hoje? O investimento de um forno para derreter o vidro, ele é bilionário. Para conseguir transformar o vidro no vidro. Aqui no Nordeste só existe 1 ou 2 indústrias, não tem aqui no Ceará, que fazem essa reciclagem de vidro. O que é que faz uma indústria de vidro decidir se ela vai utilizar areia como matéria-prima, porque o vidro vem de areia, ou se ela vai utilizar vidro? Não tenho nem ideia. O poder calorífero. Então, para ela derreter um vidro e transformar em vidro novamente, ela vai utilizar menos temperatura, menos calor do que transformar areia em vidro. Sim. É a redução energética e, obviamente, também hoje a legislação da lógica reversa do vidro, que também já veio apertando aí essa obrigatoriedade de reciclar isso um percentual. Em termos de investimento, eu tenho uma indústria de vidro, certo? Em termos de investimento, o que é mais viável? O que facilita mais em relação à monetização desse processo? A areia ou eu transformar o vidro em vidro novamente? Para ele, é melhor transformar a vida em vidro, porque ele vai ter menos gasto energético. Imagina quanto é uma caldeira dessa ligada 24 horas, 2 vezes maior a temperatura para transformar em vidro. Sim. Obviamente. Só que é uma diferença muito pequena. Então, o custo da compra do vidro ele é muito baixo. Sim. E aí faz com que seja muito complexo você destinar o vidro. Porque como eles compram muito baixo, existe o imposto interestadual, existe a logística que é caríssima. Quando esse vidro chega lá, muitas vezes ele não paga nem a operação. E aí tem essa dificuldade. Né? Mas, por uma questão ambiental, nem todos os resíduos a empresa tem que olhar só para a questão econômica. Ela tem que ser uma empresa que venha com intuito social e ambiental. Né? Ela também tem que buscar destinações que não necessariamente sejam econômicas, mas que sejam um alívio também para os aterros, né? Entendi. E eu quero falar de um projeto bem bacana, né? Impactante, com certeza. É sobre o projeto de marcenaria sustentável. Né? Quero entender como ele contribui, nós queremos entender, na verdade, né? Para a geração de renda e educação ambiental. Você tem alguns cases, Maria Helena, você falou sobre isso, né? Como é que tá? O que é esse projeto também, né? Ela explicou da comunidade, né? Mas assim, cases de pessoas que montaram seus negócios, né? Que saíram daquela situação de, às vezes, vulnerabilidade, situação, às vezes, de pobreza extrema. E hoje mudaram as vidas. As oportunidades, assim. realmente. Exato. Eu estava olhando ontem mesmo eu me deparei, né, com um arquivo de um curso nosso de 2022, já de marcenaria para todos. E a gente tinha pegado um depoimento de um senhor que ele trabalha com jardinagem e ele comenta no vídeo, eu nunca trabalhei com madeira, mas vim entender. E aí ele passou a fazer jardins verticais, então ele vendia a planta e também vendia o jardim vertical para o cliente colocar na parede, né? E, enfim. E aí ele agregou
ele agregou, obviamente, o faturamento dele, né, que não é um grande faturamento, é um senhorzinho que trabalha com jardinagem, sem muito investimento. E aí ele fala que ele vende um jardim desse, que ele compra, eu relembrando o vídeo, né, ele compra com R$3, R$4 de madeira, ele vende ele transforma em um jardim vertical que ele vende a R$45. Né? Então, assim, e ele é nosso cliente até hoje, é um exemplo, né? E ainda vende barato. Ou seja, mas ainda assim é um lucro grande, né? Porque de 3 para 45, né? Se você for pensar. Quando eu falo nosso cliente, é porque nós trabalhamos com mais de 500 toneladas de madeira. Nossa. E nós temos as nossas oficinas, né? Mas existem algumas madeiras que a gente não consegue absorver na oficina. E aí nós decidimos estimular essa economia circular na comunidade. Em vez da gente mandar essas madeiras para as fornalhas, para a queima, né, para utilizar por carvão, vamos dizer assim. Beneficiar, né, essa comunidade. Nós beneficiamos a comunidade, vendemos a um pequenos baixíssimo valor agregado para essas pessoas que a gente ensinou, que a gente deu o treinamento, e eles realmente transformam em fonte de renda. Acho que é só para dar essa questão, assim, porque às vezes tudo que é dado, né, não tem tanta... Às vezes as pessoas não valorizam tanto, né? É só muito isso, simbólico para ele dizer, não, eu paguei, né? E aí gerar essa economia ali na comunidade. Você tem ideia de quantas famílias vocês já impactaram? Olha, a gente já impactou de diversas formas, né? É uma boa pergunta, eu vou parar... Mas tem uma média, assim, para olhar, mas a gente já impactou em vários resíduos de várias formas. Eu não sei te dizer, mas olha, a gente já deve ter treinado, eu acho que umas 500 pessoas. Muita gente. E obviamente, como a pessoa está tendo o primeiro contato com a marcenaria, dessas 500, algumas descobrem que não dá para marcenaria e outras ficam, né? Dessas 500, eu acredito que da marcenaria, talvez umas 50. Eles já e essas pessoas repassam conhecimento, né? Elas os têm filhos, o conhecimento, né? muitas vezes. E hoje então, com redes sociais multiplica, né? Porque é interessante que eles vão para aprender um móvel e eles lá na oficina eles já constroem esse móvel e eles saem com esse móvel que é o piloto deles. Mas com o passar do tempo eles vão entendendo novas técnicas, vão estudando e vão fazendo coisas muito mais legais, mas sempre olhando, que interessante, sempre olhando para a madeira reciclada. Por quê? Como é um móvel popular, um artigo popular, se ele for comprar uma madeira virgem, né, fica inviável mercadologicamente para ele. Então, quando a gente fala de solução sustentável, o olhar ele não deve ser necessariamente pela paixão da pessoa em cuidar do meio ambiente. Porque, nesse caso, ele está mais preocupado hoje com a sobrevida dele, com dar o alimento do filho dele à noite. Ele não tem como pensar em sustentabilidade, ele está olhando coisas básicas. Sim. Mas, quando ele olhou aquele resíduo como uma forma de fonte de renda, eu consegui atingir o objetivo, que é o quê? Que ele utilize aquele resíduo. Ele fez, mesmo sem ele compreender muito, ele está fazendo um bem ambiental. Sim. Né? Mesmo ele fazendo ali, pensando exclusivamente, muitas vezes, na sobrevivência dele. E eu queria entender, assim, você que está sempre à frente nesse movimento da economia circular, né, entendendo de vários negócios, como você enxerga, né, visando hoje toda essa tendência, a economia circular daqui a 10 anos? Você acha que realmente vai ter essa crescente? Se terão áreas mais específicas que vão investir nisso? Ou se realmente são negócios gerais mesmo de várias áreas? Como é que você enxerga daqui a uns 10 anos? Vai ter uma crescente, assim, com essa legislação nova, as metas são bem impactantes, as metas da legislação, porque tanto ele fala de... aí tem o crédito da reciclagem de incentivo, tem várias coisas governamentais acontecendo, Lei Rouanet da Reciclagem, que a gente chama de maneira popular, tem várias coisas acontecendo. Agora eu me perdi. Que contribui, né? Que contribui para esse crescimento, né? A evolução que contribui para anos, o crescimento, sim. Exatamente. Mas essa legislação, quem não foi no amor e já virou diferencial competitivo vai na dor, porque tanto tem a obrigação de reciclar o que gerou de embalagem, tem um percentual que tem que obrigatoriamente
mandar para reciclagem, como se o produtor agora ele é obrigado a ter um olhar para esse plástico, como tem também um percentual de pegar esse resíduo e voltar para a embalagem dele. Sim. Que tem um percentual, olha, até 2020 e tanto, a tua embalagem ela tem que ter tantos por cento de resíduo reciclável. Obviamente que ainda é muito polêmico, porque nem toda a tecnologia está pronta para isso. Algumas indústrias, a própria legislação sanitária não permite que as embalagens tem que necessariamente ser vistas como de alimentos, né? Enfim. Mas eu acho que vai ser aquele reboliço, todo mundo ainda confuso, inseguro, querendo entender as normativas, mas o mercado ele vai se adaptar, a indústria vai investir, e eu acredito sim que vai ser um grande ganho esses próximos anos, né? Ambiental e de resíduos. E você teve uma fala muito importante que é a realidade, né? As pessoas, o consumidor, ele tá mais querendo pesquisar sobre aquele produto, né? Eu sou muito assim, não quero saber só sobre aquela marca, mas qual é a política daquela marca? Eles realmente trabalham daquela forma, né? É além do gostar em si do produto, né? As pessoas estão mais caindo em cima dessas empresas para saber se eles estão realmente na sustentabilidade do dia a dia, não só na prática de fato. Eu acho que é uma tendência, né? Tem uma coisa assim, que também o mercado, ele também tem um mercado que a maioria das pessoas no mundo, eu sempre digo que são boas, são bem intencionadas, né? Certo. Poucas são verdadeiras pessoas que têm má fé, que têm... Mas eu até vou falar aqui na câmera, para terem atenção ao greenwash, que é a lavagem verde. Quando vocês olharem uma marca que grita sustentabilidade, estudem realmente a sustentabilidade dela. O que é a lavagem verde? É a marca gritar que é sustentável, mas na verdade é tudo uma grande mentira. Né? E assim, eu como especialista... É a fake news sustentável. Você já conhece logo. Eu como especialista, às vezes eu vejo embalagem, essa embalagem, aí eu já fico pra morrer dentro de mim, né? Porque eu sei que não é reciclada, é reciclada, mas não tem reciclabilidade, enfim. Aí entra a velha falácia, né? Só falácia, mas na prática não. E não ainda existe. Tem muita gente, alguns, né? Ainda se aproveitando de que as pessoas estão bem intencionadas, porém não têm o conhecimento técnico suficiente para fazer o julgamento. Até querem, mas não tem. Né? Até tem querem a boa conhecer vontade, mais. Porque eu vou lá comprar um produto. Tem 2 produtos aqui. Esse aqui diz que ajudou o meio ambiente, que é maravilhoso. Eu, como uma pessoa com boa vontade de cuidar do meio ambiente, eu vou escolher esse produto. Mas, na verdade... É só uma jogada de marketing. É uma jogada de marketing, a greenwash, uma jogada de marketing péssima. Interessante que o próprio Ministério do Meio Ambiente já vem percebendo isso e já está surgindo um novo termo no mercado, que é a reciclabilidade. Ele é reciclável, quer dizer, ele pode ir para reciclagem? Pode. Muitas coisas podem ir para reciclagem, mas ele tem reciclabilidade, ou seja, ele é reciclável, mas, de fato, qual é a viabilidade desse produto que virou um resíduo, que virou lixo, voltar para reciclagem? Qual é a popularização da tecnologia dessa embalagem que você está dizendo que é reciclável, que é a reciclabilidade? Então, já se está tendo um olhar, né, até de nomenclatura, de percepção. Foi aberta agora, inclusive, uma consulta pública do Ministério do Meio Ambiente para debater só o tema reciclabilidade, que é para exatamente tentar combater esse marketing, esse lavagem verde, né, o greenwash. Sim, sim. Nossa. Bem interessante, realmente. Assim, a gente pode trazer tantos temas puxando só por isso, né? Poderíamos só conversar semanas aqui. Cada resíduo é um universo diferente. Né? Se eu falar de plástico, cada plástico ele tem uma história diferente. É encantador, gente. É encantador a reciclagem. Imagino. Maria Helena, a gente está terminando nosso bate-papo. Estamos chegando ao fim. Infelizmente, a gente vai convidar para você voltar quantas vezes for necessário para a gente aprofundar nesse tema aqui no Mesa de Negócios. Mas eu queria que, se você tivesse um conselho, né, você daria para os empresários
não só os cearenses, mas os empresários brasileiros que querem integrar a sustentabilidade por meio da economia circular verdadeiramente, sem ser essa falácia, fake news da reciclagem, né? Como a gente acabou de falar, né? No seu modelo de negócio, independente, se seja um modelo de negócio menor, um médio, um grande modelo de negócio. Que conselhos você daria para quem quer começar, né? Ou pelo menos faz já alguma coisa, mas quer aprofundar esse mercado no modelo de negócio dele, independente do segmento? Tá. A primeira coisa que a gente faz quando a gente chega num novo cliente é estudar o lixo dele. Sim. Então, assim, dê uma olhada para o teu lixo e veja as oportunidades. Aquelas oportunidades, quando o empresário ele olha para o lixo dele, ele vai ver desperdício, ele vai ver, assim, inúmeras possibilidades. Eu brinco que muitas vezes a gente sabe o que está acontecendo no nosso cliente antes do que o presidente da empresa, o CEO, porque o lixo diz muito, o lixo diz muito. O lixo diz se a empresa está descartando indevidamente, o lixo diz se a empresa está consumindo, né, de uma maneira desnecessária. O lixo, ele diz muito. Então, que ele olhe para esse lixo. E hoje, com tantas consultorias, com tantos Sebrae, tantos órgãos, aí, tantos agentes que estão para auxiliar, para dar consultoria, tantos vídeos, treinamentos, né? É uma questão de entender um pouco. E aí é engraçado que você começa e aquilo vai abrindo a tua mente e você começa a estudar inúmeras possibilidades. Mas é olhar para o teu lixo mesmo. Literalmente, olha para o teu lixo para entender como é que está a tua empresa e aí, a partir daí, buscar, assim, as soluções. E quando eu falo lixo diz muito, eu acho que até para nós, né? Pessoa física, né? Eu acho que quando você analisa o lixo, você vê como é que tá a saúde daquela família. Verdade, né? dá para analisar muitas coisas, feito, né? né? Imagina numa empresa que é uma larga escala de produção de lixo, né? Engraçado que uma vez eu tava no metrô, aí alguém disse assim, menina, fulano, aí começou a falar mal do vizinho. Aí a outra disse assim, oxe, tu nem fala com ele, como é que tu sabe? Aí ela... Sim. Eu divido a mesma lixeira que ele. Ou seja, resumiu tudo, né? Já deu uma análise aí da vida do vizinho. A conversa deu quase entre para participar, que eu achei esse resumo, eu divido a mesma lixeira. Mas é verdade. Faz todo sentido. O lixo fala muito. Maria Helena, muito obrigada. Eu que agradeço, foi assim um papo maravilhoso, leve, né? Eu agradeço demais essa oportunidade de falar, de que as pessoas compreendam um pouco mais, né, sobre isso, de que abra a mente. É complexo, parece complexo, mas quando você começa a estudar um pouquinho, você vê que é super viável, né? E você, obviamente, que não vai focar em tudo, você vai focar ali na tua realidade, ou no teu resíduo, ou o que tu mais gera de resíduo, enfim. E dá certo e é viável. Com certeza. Muito obrigado. Você trazer a importância da economia circular, né? Reforçar o quanto os negócios precisam, que o microempreendedor também pode, né, aderir a esse trabalho tão importante. E parabéns pelos projetos, para gerar tantas oportunidades na comunidade, Com né? certeza. Reforçar a importância dessa economia circular, trazendo inovação, tantas coisas boas. Parabéns também por estar investindo em outros estados, né? Eu acho que a ideia é essa, é expandir, porque o Brasil é um só, a gente está aqui no Ceará, mas acho que tem que ter essa ligação mesmo. E seja muito bem-vinda, porque dá um especial, Carla, com isso aí, viu? Com que certeza. tem muita coisa. Uma semana. Sério. Um dia pro vidro, um dia pra legislação, um dia pro papelão, Com um dia pro certeza. plástico, um dia pros Sem a projetos menor sociais. dúvida. Vamos conversar. Vamos conversar. Com certeza. Satisfação, gente. Muito obrigada. Obrigada. E você continua acompanhando aí o Mesa de Negócios toda sexta-feira às 20 horas no canal do YouTube do Opinião CE e os cortes com os insights valiosos aqui no nosso Instagram do Opinião CE. Até a próxima.